Bom dia, como estamos? Tudo bem? Nós vamos, então, na aula de hoje, para a quinta aula desse curso de macroeconomia. E na aula de hoje, como a gente foi na aula passada apresentado ao modelo ISLM, então a gente vai tentar ver uma série de implicações do modelo ISLM, onde a gente vai tentar descobrir o que o governo pode fazer em termos de política monetária para obter seus objetivos, que quase sempre o governo deseja ou praticar política monetária para tirar o país de uma recessão, ou praticar política monetária para tentar gerar mais crescimento econômico. É importante que a gente saiba as limitações do modelo ISLM, né? Que limitações são essas? É um modelo que trabalha no curto prazo. Trabalhando no curto prazo, então, o que nós temos é que qualquer mudança em política monetária ou em política fiscal terá esses efeitos de curto prazo que a gente vai ver agora. Obviamente que essas políticas vão alterar uma série de variáveis e essas variáveis talvez tenham efeitos de longo prazo que aqui, nesse momento, nessa ocasião, no curso de Macro 1, a gente não vai examinar. No curso de Macro 2, a economia é aberta, então se vê os efeitos dessas políticas com relação a políticas que ocorrem, ou variáveis que estão em economia aberta, como a taxa de câmbio, né, e sua relação da taxa de câmbio com a taxa de juros, e também a gente vê os efeitos com relação à balança de pagamentos, né, exportações, importações, o fluxo de capital. Então, assim, é importante a gente ver que nesse primeiro modelo, que é o modelo ISLM, é um modelo bastante simples, modelo de economia fechada, e um modelo onde a gente só vai ver os efeitos de curtíssimo prazo. Vai ficar limitado a isso. Então, limitado a essas circunstâncias, esse modelo nos propicia algumas ideias bem interessantes, né? Primeiro, a gente sabe que no modelo SLM a gente apresenta as curvas IS e a curva LM em um plano onde aqui nós temos no eixo vertical a taxa de juros, no eixo horizontal a renda da economia, o produto da economia. Então, primeiramente, a gente vai pensar no seguinte: o governo pratica uma política monetária onde o Banco Central aumenta a oferta de moeda. Aumentando a oferta de moeda, a gente já viu na aula passada que a gente se depara com um deslocamento da curva LM para baixo e para a direita. Portanto, a curva LM anterior era essa LM-M0 aqui. Com o aumento da oferta monetária, a gente já viu que a gente passa para uma curva LM como essa LM' aqui, onde eu tenho uma quantidade de moeda maior do que a anterior, que a gente se deparou com o aumento da oferta monetária. Então, se antes eu tinha no ponto A o ponto de equilíbrio entre a LM anterior e a minha curva IS, no ponto A eu tinha essa taxa de juros R0 atrelada a um produto da economia Y0. Com o aumento da oferta de moeda por parte do Banco Central, a taxa de juros caiu. Sempre importante a gente pensar na taxa de juros como um preço, o preço da moeda, né? Quando a taxa de juros cai, significa que tem mais moeda disponível para as pessoas. Então, o preço da moeda, o preço de ter acesso a essa moeda vai cair. E o produto da economia, no ponto B, sobe com relação ao ponto A. Então, a gente vai ter uma taxa de juros mais baixa e um produto da economia maior. Foi o terceiro. A gente tem essa igualdade na curva LM, né? A oferta monetária igual à demanda por moeda. Então, aqui é uma demanda por moeda autônoma. Aqui, FY significa que é uma demanda por moeda que depende da renda da economia. E menos GR
demanda por moeda que depende da taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros cair, as pessoas tendem a reter mais moeda no bolso, demandam mais moeda. A gente põe o R para o outro lado para ficar aqui a declividade da curva LM e aqui o intercepto, né? O intercepto da curva LM é E sobre G menos 1 sobre G que multiplica em M. Aqui, o que ocorreu foi que eu aumentei a oferta de moeda, o M1 é maior do que o M0. Né? O aumento de oferta de moeda desloca a curva LM para baixo e para a direita. Deslocamentos na curva IS. O que foi que ocorreu aqui? Aqui a gente teve um aumento dos gastos do governo. Inicialmente, o ponto de equilíbrio era esse aqui, onde a taxa de juros R0 estava atrelada a uma renda da economia Y0. Aqui a minha primeira IS, né? Uma IS inicial que entra em contato com a LM no ponto A. Essa é a renda de equilíbrio, essa é a taxa de juros de equilíbrio. O que o governo fez? Aqui é a equação da IS, o governo aumentou os gastos. Aqui eu tenho o gasto autônomo que multiplica o multiplicador dos gastos autônomos. Aqui eu tenho aquela parcela, termo que multiplica a taxa de juros, menos D sobre 1 menos D. O que aconteceu? Aumento dos gastos do governo. O governo aumentando mais, se ele antes tinha superávit, esse superávit cai. Se o orçamento está equilibrado, ele passa a ter déficit. Se ele antes tinha déficit, o déficit aumenta ainda mais. Então, do ponto de vista das contas governamentais, o aumento dos gastos do governo, tudo mais permanecendo igual, há uma deterioração dessas contas, né? Gastos aumentando com relação à receita. Então, o gasto no segundo momento é maior do que o gasto no primeiro momento. Isso desloca a curva IS para cima e para a direita. Agora, eu tenho que ver o seguinte, qual é o efeito desse deslocamento da curva IS, de S0 para IS1? Eu tenho aqui duas hipóteses, né? A primeira hipótese é que a taxa de juros não se modificou. Se a taxa de juros não se modifica, eu saio do ponto A, vou para o ponto B. A única coisa que se modifica é a renda da economia que sai de Y0 e vai para Y1. O que está acontecendo aqui nessa nova IS? Eu tenho a minha nova IS, a taxa de juros não se modifica, só que aqui esse ponto, o que é que eu tenho? Se uma taxa de juros igual a R0, eu estou em cima da minha nova curva IS, mas eu não estou em cima da curva LM. Né? Nesse ponto B, os mercados financeiros estão desequilibrados, ou seja, eu tenho um desequilíbrio entre oferta de moeda e demanda por moeda. Onde é que os mercados financeiros ficam equilibrados? Em qualquer ponto ao longo da curva LM. Né? Então, essa deterioração da situação fiscal, aumento de gastos, ao mesmo tempo em que tributos não aumentaram, vão gerar um esforço do governo de ter acesso a recursos que vão financiar esses gastos maiores. Para que eu tenha acesso a recursos para financiar esses gastos adicionais, os governos têm que ir aonde? Eles têm que ir aos mercados financeiros, demandando mais moeda. Então, a demanda por moeda aumenta. Aqui, nessa taxa de juros R0, houve uma demanda por moeda maior do que a oferta de moeda. Como é que vai haver a oferta de moeda para encontrar essa demanda por moeda maior? É que o governo, ao aumentar seus gastos, aumenta a demanda de moeda da economia. Ele está atrás de recursos. Então, ele tem que ir aos mercados financeiros buscar esses recursos. Quando o governo vai aos mercados financeiros buscar esses recursos, a gente está saindo do ponto B, que é um ponto onde os mercados financeiros estão desequilibrados, e vai na direção do ponto C. Ou seja, só quando a taxa de juros sobe é que a gente consegue equilibrar simultaneamente os mercados de bens, ou seja, a nova curva IS, IS1, com os mercados financeiros, que é a LM, que não saiu do lugar. Então, o ponto C, eu tenho esse aumento de Y0 para Y1, eu dou um aumento de Y0 para Y1, porque
porque as taxas de juros têm que se modificar. Porque a taxa de juros em R1 significa que o produto foi de Y0 para Y1 quando o governo aumentou seus gastos. Então, o que é que eu tive? No primeiro momento, com o deslocamento da curva LM, eu tive esse deslocamento devido a uma mudança de política monetária. O governo aumentou a oferta monetária. Esse deslocamento aqui da curva IS ocorreu devido ao governo praticar uma política fiscal. O governo aumentou seus gastos. Então, a gente vê que políticas fiscais e políticas monetárias vão modificar curvas diferentes, né? Política monetária modifica, altera de alguma forma a curva LM, política fiscal altera a curva IS. Então, a gente tem essas duas curvas, que a gente vê a análise no curtíssimo prazo de políticas monetárias e fiscais afetando o modelo SLM, e aí a grande questão é o que fazer? O que o governo deve fazer? Será que ele deve fazer política monetária? Será que ele deve praticar política fiscal? Assim, dependendo de seus objetivos, ele pode usar uma ou outra. Pode usar uma ou outra isoladamente ou pode simplesmente combinar ambas as políticas. Aqui a gente viu lá em cima que política monetária é a alteração da oferta de moeda, deslocando a curva LM. Pode ser alteração de demanda por moeda? Também pode. A gente viu na aula passada que se houver uma alteração de demanda por moeda sem que a renda da economia se modifique, a curva LM também se desloca. Naquele exemplo da aula passada, foi uma mudança da demanda por moeda sem que a LM se modificasse, então a LM tem que a renda se modificasse, perdão, então a LM foi para cima e para a esquerda. Aqui o exemplo é de uma política monetária clássica, né? O governo aumentando a oferta de moeda, então a LM vai para baixo e para a direita, porque o governo aqui, ó, está aumentando a oferta de moeda. A moeda no segundo momento é maior do que a oferta de moeda no primeiro momento. Então, o que a gente tem é uma política monetária clássica de aumento de oferta de moeda, a curva LM se desloca para baixo e para a direita. Só que aqui o governo vai praticar uma política fiscal, é uma política fiscal de estímulo à demanda agregada. Que política fiscal é essa? Uma política fiscal de estímulo da demanda agregada. Ele pode estimular a demanda agregada usando política fiscal de duas formas. Ou ele aumenta os gastos do governo, ou ele diminui os tributos. Então, aqui ele está fazendo o segundo tipo de política fiscal, que é a política fiscal de diminuição dos tributos. Isso significa o quê? Ele diminuiu a alíquota de impostos, ou então diminuiu a arrecadação de impostos. Como ele fez isso? No segundo momento, ele está arrecadando menos do que no primeiro momento. Então, a diferença é menor do que zero, né? Com isso, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, tendo mais dinheiro no bolso, isso estimula as pessoas a consumirem mais. A ideia é reduzir os impostos para que essa parte aqui C aumente, né? Aqui é C, aqui é I e aqui é G, né? A e S é Y igual a C mais I mais G. C é esse termo, I, investimento é esse termo, e G, gasto do governo, deixa assim. Então, qual é o objetivo do governo? Ele está diminuindo impostos, então a renda disponível vai aumentar. Renda disponível aumentando, o consumo vai aumentar. O objetivo do governo, com esse tipo de política fiscal de redução da arrecadação, é estimular a demanda agregada, gerando esse deslocamento aqui, ó. No primeiro momento, o nível de impostos era alto, eu tinha essa curva IS. No segundo momento, os impostos foram reduzidos, então as pessoas têm mais dinheiro no bolso, vão consumir mais. Então a IS vai se deslocar para cima e para a direita. Ao mesmo tempo, a LM está se deslocando para baixo e também para a direita.
Então, inicialmente, o que é que nós tínhamos? LM inicial, LM0, e S inicial, e S0. Eu tenho, então, esse ponto aqui de equilíbrio, onde a minha taxa de juros é R0, o meu produto da economia é Y0. Só que aí, de repente, o que nós temos é que temos que escolher. O que foi que aconteceu primeiro? Aumentou a oferta de moeda primeiro, o governo diminuiu os tributos primeiro. Se a gente pensar que primeiro o que ocorreu foi o deslocamento da LM, então o governo primeiro fez o quê? Aumentou a oferta de moeda. Primeiro ele deslocou a LM para baixo e para a direita, enquanto que a IS permanecia no mesmo lugar. Então eu saí desse ponto A e vim para esse ponto B aqui, onde a LM é mais abaixo e à direita, e a IS está no mesmo canto. O que está acontecendo nesse ponto B? Eu tenho uma taxa de juros mais baixa. Por quê? Porque agora existe mais moeda na economia. Antes eu tinha M0, agora eu tenho M1. Muito mais moeda na economia. Muito mais moeda na economia. Mesmo uma demanda por moeda, a taxa de juros tem que cair. Então a taxa de juros cai até R1'. Caindo até R1', eu tenho um aumento do produto para Y1'. Então a taxa de juros mais baixa e um produto maior, que é o objetivo que se tem quando se pratica uma política monetária expansionista. Entretanto, imagine que a gente não tivesse começado a praticar essa política pela política monetária, tivesse começado praticando política fiscal. Então, a gente tem a mesma LM, mas agora a gente faz a deslocar IS, tem uma nova IS. Mesma LM e nova IS significa que LM é essa aqui, ponto de equilíbrio inicial é esse aqui, R0, Y0, mas agora eu tenho uma nova IS porque o governo diminuiu os impostos de uma hora para outra. Está arrecadando menos. Se o governo está arrecadando menos, significa o quê? Eu tenho a mesma quantidade de gastos e agora eu tenho menos arrecadação. Mesma quantidade de gastos e menos arrecadação, o que é que eu vou fazer? O governo vai ter que ir aos mercados financeiros para pegar dinheiro para cobrir essas receitas que não existem mais. Antes o governo tinha uma quantidade razoável de receitas, mas ele resolveu diminuir as receitas de impostos. Ele tem que cobrir essas receitas de impostos com empréstimos nos mercados financeiros. Então os governos vão aos mercados financeiros pedir dinheiro emprestado. Mais gente pedindo dinheiro emprestado significa que a taxa de juros vai ter que subir. A taxa de juros sobe para R1 duas linhas. Nesse ponto R1 duas linhas, a gente tem o quê? A velha LM se encontrando com a nova IS. Nesse ponto aqui, a gente chama B', eu tenho Y' e R1 duas linhas. Ou seja, eu só aumentei política fiscal, política monetária ficou no mesmo patamar. Só que o que ocorre primeiro, seja política monetária ou seja política fiscal, vai determinar o quê? Só uma mudança de taxa de juros, ou para baixo, caso a primeira política seja monetária, ou para cima, caso a primeira política seja fiscal. Mas no segundo momento, quando há uma combinação de políticas, se eu primeiro vim para cá, praticando política monetária, depois eu pratiquei política fiscal, aí eu vim para cá. Se inicialmente eu vim para cá para cima, praticando política fiscal, e depois pratiquei política monetária, eu vim para cá. Então, a combinação de políticas, no final, vai ser uma combinação que leva para onde equilibra esse ponto aqui. E esse ponto tem um negócio pitoresco, é em cima de R0, ou seja, é em cima da mesma taxa de juros inicial. O que é que muda? A única coisa que muda é o produto final, que é muito maior. Né? Ao invés de ter me deslocado de Y0 para Y1, eu me desloquei de Y0 para Y1. Um produto muito maior, onde a quantidade de moeda na economia agora é muito maior e a quantidade de tributos que o governo cobra é muito menor. Então, tem a mesma taxa de juros, mas agora o produto da economia é bem maior. Ou seja, será que eu achei o santo graal da política monetária? Estamos no paraíso, onde o governo pode praticar política monetária e política fiscal de forma a não alterar a taxa de juros, mas a aumentar bastante o
produto da economia, parece ser uma quimera, né? Parece ser um sonho. Pronto, chegamos ao paraíso, mas como dizia um professor que eu tive na pós-graduação, o problema de chegar ao paraíso é que a gente precisa morrer antes, né? Então isso não é nem um pouco desejável. O que é que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, esse modelo é um modelo bastante limitado, porque ele só nos mostra algumas coisas e deixa de fora uma série de outras consequências. É o que eu falei no início dessa aula. Esse modelo é um modelo que analisa questões de curtíssimo prazo. O governo está desesperado para tirar o país de uma recessão, o governo está desesperado para gerar mais crescimento econômico, porque o crescimento econômico está muito baixo. Então, ele pratica esses tipos de políticas que vão dar resultado no curtíssimo prazo. A questão é, e no longo prazo? A gente não vai estudar isso agora, mas os modelos que a gente vai ver na segunda parte do curso já nos dão uma ideia boa das consequências desse tipo de política no médio prazo, pelo menos. No longo prazo não, porque no longo prazo a gente vai trabalhar com produtividade dos trabalhadores, a gente vai trabalhar com questões tecnológicas, aumentando a produtividade da economia, então é coisa para análise econômica em 50, 80, 200 anos, ou seja, longo prazo. O que a gente está pensando em mudanças imediatas, né? Mudanças num período curto, de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, impacto de política no curto prazo. Então, vendo isso, a gente descobriu algumas coisas, né? Essas coisas que a gente descobriu podem ser resumidas aqui nesse quadro, que é aumento de oferta monetária tem um efeito sobre o produto, que é um efeito que positivo, né? A gente aumenta a oferta monetária, o PIB sobe. E qual é o efeito sobre a taxa de juros? A gente aumenta a política monetária, a taxa de juros cai. Então, política monetária expansionista, que a gente diz isso aqui, né? Aumento da oferta de moeda, tem um efeito expansionista sobre o produto e tem um efeito contracionista sobre a taxa de juros, ou seja, a taxa de juros cai e o produto sobe quando a gente pratica política monetária. E política fiscal de aumento dos gastos. A gente viu aqui em cima, aqui o governo está aumentando os gastos, né? Qual é o efeito que a gente tem aqui quando o governo aumenta os gastos? O produto sobe e a taxa de juros também sobe. Então, esse quadrinho vai mostrar o quê? Sinal positivo em ambos os casos. Política fiscal de aumento dos gastos públicos gera aumento do produto e aumento da taxa de juros. E, por último, política fiscal contracionista. Por que eu estou dizendo que é contracionista? Porque aqui em cima a gente vê uma política fiscal expansionista, né? Aumento, deslocamento da curva LM, porque eu estou diminuindo os tributos. Aqui eu estou perguntando o contrário. Se eu aumento os tributos, ora, se ao diminuir os tributos eu jogo a IS para cima e para a direita, ao aumentar os tributos eu vou jogar a IS para baixo e para a esquerda. Se para cima e para a direita o efeito de uma diminuição dos tributos é aumento de taxa de juros e aumento de produto, o efeito de um aumento de tributos vai ser o contrário, né? Queda de produto e queda de taxa de juros. Aqui, a política fiscal que a gente praticou, ao diminuir tributos, é a chamada política fiscal expansionista. Ou seja, expandiu o produto e aumentou a taxa de juros. Essa política de aumentar tributos é uma política contracionista, ou seja, diminui produto e diminui taxa de juros, certo? Então, esse quadrinho resume bem os efeitos de política monetária ou fiscal sobre produto e sobre taxa de juros. Né? Muito bem. A gente viu os efeitos, ou seja, se eu mexer em determinada variável, como a outra variável se comporta. Isso é efeito. Só que agora eu estou menos preocupado em saber o efeito, já que eu já sei, né? Esse quadrinho resume os efeitos.
Agora eu estou mais preocupado em saber as magnitudes. Eu já sei que aumentando política monetária, praticando política monetária expansionista, o efeito sobre o produto é aumentar, o efeito sobre a taxa de juros é diminuir. Praticar política de gastos expansionista é o quê? O efeito sobre o produto é aumentar, o efeito sobre a taxa de juros é aumentar também. Aumentar tributos, efeito sobre o produto é diminuir, efeito sobre taxa de juros também é diminuir. Ou seja, eu já sei a direção que as variáveis vão. A questão agora é saber o seguinte: já que eu já sei a direção para onde as variáveis vão, dependendo do tipo de política que a gente praticar, agora a gente está interessado em uma coisa mais sofisticada do que saber somente a direção. Quer saber o quê? Toda política vai gerar um custo e vai gerar um benefício. Então, agora a gente vai em busca da chamada eficácia. O que é eficácia? Tentar descobrir se eu praticar determinada política, como eu já sei a direção que ela vai, tentar descobrir quão eficiente ela é. Ou seja, tentar descobrir se essa política vai me gerar um efeito em que o benefício vai ser significativamente maior do que os custos. Então, para a gente analisar a política, a eficácia das políticas econômicas, a gente vai começar com a política monetária. O que é política monetária? A política tradicional, política monetária tradicional, é aumento de oferta de moeda. Então, eu tenho aqui essa LM, que é LM zero, e o aumento da oferta monetária, a gente passa a ter um deslocamento da LM, que ela vai para baixo e para a direita. E aqui eu tenho a IS zero. Só que uma coisa importante para tentar descobrir se essa política tem efeitos de benefícios muito maiores do que seus custos, é ver o seguinte: será que a declividade da curva IS e da curva LM vai influenciar essa eficácia? Então vamos ver. Primeiro, vou praticar a política monetária olhando a declividade da curva IS. Aqui a curva IS ela é muito inclinada. Ela é uma curva relativamente inelástica, certo? Aqui a LN, ó, em todos os quadros a LN tem a mesma declividade, né? Eu estou mudando a declividade da IS. Aqui ela é muito inclinada, quase vertical. Aqui ela é pouco inclinada, quase horizontal. E aqui ela é o caso extremo de ser completamente, infinitamente inelástica, ou seja, vertical de fato. Né? Então, vou analisar, dependendo da declividade da IS, onde é que a política monetária é mais efetiva. Certo? Então, eu tenho aqui, primeiro, a taxa de juros inicial, R0, e o produto inicial, Y0. Aí o governo pratica uma política monetária quando a IS ela é muito vertical. Quase vertical. Ela é muito inclinada. É quase vertical. O que acontece? Aqui eu tenho uma queda avassaladora da taxa de juros. Né? A taxa de juros cai bastante. A taxa de juros cai bastante, mas se o meu objetivo é aumentar o produto da economia, o efeito não é muito grande, não. Taxa de juros cai bastante, eu tenho aqui inicialmente esse ponto, que é o ponto A, o deslocamento da LM para LM1, eu passo a ter o equilíbrio aqui no ponto B, onde a taxa de juros é muito mais baixa, mas o produto é quase igual. O produto é só um pouquinho mais alto. Né? O que acontece se essa IS não fosse tão inclinada assim, se ela fosse contrário, quase horizontal? Tem aqui no segundo gráfico esse exemplo, né? O mesmo deslocamento da curva LM, aumentando política monetária, né? Aumento, o deslocamento da curva LM vai para baixo e para a direita, só que agora a IS é quase horizontal. A inclinação da IS é uma inclinação bem baixinha, pequenininha. Quando a IS é quase horizontal, tem uma pequena queda da taxa de juros, mas em compensação o aumento do produto é muito grande. Né? Então, se o objetivo do governo, ao praticar política monetária, é aumentar o produto da economia, a gente sabe que é muito melhor de fazer isso se a curva IS ela for tiver uma declividade muito baixa. Né?
Se ela for quase horizontal, então a melhor política vai ser uma política monetária. Se ela for quase vertical, a política monetária não vai ser muito eficiente. E no caso extremo da curva IS ser rigorosamente vertical. Se a curva IS for rigorosamente vertical, a política monetária se torna completamente inócua, né? O que é que a política monetária vai fazer? Só diminuir a taxa de juros. O deslocamento da curva LM para baixo e para a direita faz com que o segundo ponto, o ponto B, seja um ponto rigorosamente igual ao ponto A no que diz respeito ao tamanho da economia. Ou seja, o impacto disso sobre a economia vai ser zero. Eu tenho um impacto completo sobre a taxa de juros e o impacto sobre a economia vai ser zero. Então, qual é a melhor política ou o melhor momento de praticar política monetária? O melhor momento de praticar política monetária é quando a curva IS é uma curva que tem pouca inclinação, que é quase horizontal. Quanto mais a curva IS for horizontal, mais eficiente vai ser a política monetária. Então, a ideia é, antes de praticar uma política monetária, o governo tem que pensar o seguinte: qual é a declividade da curva IS? Se a curva IS for muito pouco inclinada, quase horizontal, então a melhor política a ser praticada é a política monetária, porque ela vai ser muito eficiente para aumentar aqui a diferença de produto, né? O Y1 vai ser muito maior do que Y0. Aqui não tem distância nenhuma entre o Y1 e o Y0. Aqui o Y1 é quase igual ao Y0. Subiu muito pouquinho. Então, a melhor ocasião de praticar política monetária é quando a curva IS for uma curva quase horizontal com inclinação muito baixinha, certo? Bem, se esse é o melhor momento de praticar política monetária, quando ela é mais eficaz, vamos tentar descobrir quando é que a política fiscal é mais eficaz. A gente tem também 3 ocasiões, né? Aqui eu tenho a IS bastante inclinada, quase vertical. LM continua sempre do mesmo jeito, certo? A inclinação da LM, nesse momento, a gente não está mudando. A inclinação da LM fica a mesma inclinação, a única coisa que a gente está mudando é a inclinação da IS. Então, o que é praticar política fiscal? Eu tenho 2 tipos de política fiscal, né? Contracionista e expansionista. Eu estou interessado na política fiscal expansionista. Da mesma forma que, quando eu pratiquei política monetária, eu busquei política monetária expansionista, eu também estou interessado em política fiscal expansionista, aumento de gastos, não aumento de tributos, não. Aumento de tributos vai ter o quê? Um efeito negativo sobre o produto e sobre a taxa de juros. Eu quero o quê? Aqui, quando eu pratiquei política monetária, eu queria saber efeito positivo sobre o produto. Agora eu estou querendo saber efeito positivo sobre o produto a partir de política fiscal. Então, devo procurar aumentar os gastos do governo. Vou aumentar os gastos do governo praticando política fiscal, certo? E aí? No primeiro momento, a IS ela é muito inclinada, quase vertical. O que acontece? Quando aumenta os gastos do governo, há um deslocamento da IS para cima e para a direita. Então, no primeiro momento, a taxa de juros é essa aqui, R0, com o produto Y0. Quando há um deslocamento da IS para cima e para a direita, o novo ponto de equilíbrio junto com a LM vai ser aqui nesse ponto que eu vou chamar de B, onde a taxa de juros é R1 e o produto da economia é Y1. Houve um grande aumento da taxa de juros e também um grande aumento do produto da economia. Qual é o meu objetivo de política? Aumentar o produto. Então, aparentemente, houve um resultado positivo, né? O produto aumentou bastante. Muito bem. Se a IS for uma IS que tem uma inclinação bem baixinha, que nem aqui, né? Aqui a IS é quase horizontal, bem baixinha a inclinação. O que acontece se a IS for quase horizontal, a inclinação for bem baixinha? Esse aumento dos gastos do governo, de S0 para S1, vai gerar um pequeno aumento da taxa de juros e também um pequeno aumento do produto da economia. Então, isso significa o quê? De S0 para S1, eu tenho um efeito muito pequenininho do aumento dos gastos sobre a economia.
Então, obviamente, a política fiscal vai ser muito mais eficiente quando a IS for quase vertical. E no caso extremo, da IS ser completamente vertical. E aí, no caso extremo da IS ser completamente vertical, isso significa que eu tenho a eficiência máxima da política fiscal. Ou seja, a política fiscal desloca a IS para a direita, e aí o ponto inicial da LN conhece aqui, o ponto final é aqui, há um grande aumento da taxa de juros e um grande aumento do produto da economia. Então, a política fiscal tem a máxima eficiência quando a curva IS é vertical. Né? Isso é o máximo de eficiência que a gente tem, porque é a máxima expansão do produto da economia, quando a curva IS é completamente vertical. Então, quando a IS é muito inclinada, ela é quase vertical ou completamente vertical, tem uma política fiscal muito eficiente. Quando a IS é pouco inclinada, o que a gente viu aqui em cima? O melhor é a gente praticar a política monetária. Né? A política monetária que é eficiente quando a IS tem a inclinação quase horizontal. Já quando a IS tem a inclinação quase horizontal, a gente não deve praticar a política fiscal, deve praticar a política monetária. Já quando ela é quase vertical, aqui ou aqui completamente vertical, a gente deve esquecer completamente a política monetária e praticar a política fiscal. É aí que ela tem o máximo de eficiência. Quando a IS é quase que completamente ou totalmente vertical, certo? Então, basicamente, essa equação da curva IS vai nos dizer isso, né? Como é que a gente vê isso? A gente vê isso da seguinte forma: o que acontece quando D é igual a zero? Quando D é igual a zero, o zero é esse termo aqui, esse segundo termo aqui é zerado, né? Aí fica só o primeiro termo. O primeiro termo é aquele produto de equilíbrio do modelo keynesiano simplificado, né? Quando a gente tinha um modelo mais simplificado que a gente viu até agora, no modelo ISLM, a gente viu que o efeito multiplicador é máximo. Ou seja, é aí que a política fiscal é a mais eficaz possível. E quando é que a política fiscal é completamente ineficaz, que não deve ser praticada de jeito nenhum? A política fiscal é a mais eficaz possível quando a IS é quase vertical ou completamente vertical. Né? Aqui, D zero é o caso extremo em que a IS é completamente vertical. Mas D não precisa ser zero, ela pode ser um número muito baixo, muito próximo de zero, 0,1, 0,2. Um número muito próximo de zero, a gente vai estar nesse ambiente aqui, desse gráfico aqui, A. A IS muito inclinado, portanto, a política fiscal é muito eficaz. E quando é que a gente vai estar nesse gráfico B aqui? Quando a IS é pouco inclinada. É quando o D é muito grande. Né? D, quando ele tende a infinito, eu tenho D aqui em cima, tendendo a infinito, então essa fração aqui vai ser enorme. Né? Uma coisa muito grande dividido por um número qualquer, significa que essa fração vai ser enorme. Sendo essa fração enorme, o peso da taxa de juros vai ser muito grande. Então, eu estarei aqui no IS quase horizontal, e aí, nesse caso, a política fiscal não deve ser praticada de jeito nenhum, porque ela é extremamente ineficaz. O que deve ser praticado é a política monetária, né? No caso da IS ser quase horizontal. Bem, então é isso. A gente viu a eficácia da política fiscal ou da política monetária quando a IS tinha declividades diferentes. Agora, para acabar a aula de hoje, a gente vai ver a eficácia da política fiscal e da política monetária quando a LM tem declividades diferentes. Aqui é a declividade da LM, né? F sobre G é a declividade dela, é G menos 1 sobre GM é o intercepto da LM, aqui, onde a LM corta aqui o eixo vertical. Então, a gente vai ver o quê? Quando é que política fiscal e política monetária são eficazes com relação à declividade da LM? Anteriormente, foi o que a gente fez.
a LM ficava com a mesma declividade, eu só mudava a declividade da IS. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou deixar a IS na mesma declividade em todos os gráficos, só vou mudar a declividade da LM. No primeiro gráfico, a gente tem um LM muito horizontal, né? Um LM muito horizontal, muito pouco inclinada, quase horizontal. Isso lembra uma discussão que a gente já teve na aula passada, né? Aquele modelo keynesiano da armadilha da liquidez. Onde é a armadilha da liquidez? É quando a LM é completamente horizontal. Porque a LM é quase horizontal. E aí, um LM quase horizontal, o que é que eu tenho? O governo pratica uma política de aumento dos gastos. Antes eu tenho R0 e Y0. Quando o governo aumenta os gastos, a taxa de juros sobe só um pouquinho, mas o produto dispara. O aumento do produto é enorme. Então, uma política fiscal nessa ocasião, onde a LM é quase horizontal, é exatamente a política fiscal defendida por Keynes, né? É a política fiscal da armadilha da liquidez. Quando estamos sob a armadilha da liquidez, a política fiscal é extremamente eficiente, é extremamente eficaz. E quando é que temos a armadilha da liquidez? É quando o G aqui tende a infinito. Né? O G tendendo a infinito significa o quê? Essa fração vai tender a zero, essa fração vai tender a zero e essa fração vai tender a zero. Então, política monetária aqui, aumentar M, é irrelevante. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma política fiscal, ou seja, qualquer efeito que eu tiver sobre aumento de gastos não vai afetar significativamente a taxa de juros, né? Ou a taxa de juros como sobe bem pouquinho, vai aumentar muito o produto. Então, quando o G tende a infinito, a política a ser praticada é a política fiscal. O aumento dos gastos gera um grande aumento do produto. O que acontece se a LM fosse quase vertical? Quase vertical significa o G igual a zero, né? Ou seja, o G igual a zero significa o quê? Vai ser o contrário, né? Quase vertical significa que essa fração vai ser enorme, essa também. Então, qualquer modificação em M vai gerar um impacto enorme na taxa de juros, que é o que ocorre aqui, né? Quando a LM é quase vertical, olha o impacto sobre a taxa de juros, é enorme. A taxa de juros sobe muito e o que acontece com o produto? Cresce bem pouquinho. Então, se eu tenho um LM quase vertical, aumentar gasto do governo, gerando deslocamento da curva IS para cima e para a direita, gera um enorme aumento da taxa de juros, mas o produto praticamente não cresce. E nós temos o caso extremo, que é o caso do caso clássico, o neoclássico, que é quando a LM é completamente vertical. O que acontece quando a LM é completamente vertical? Se o governo quiser aumentar os gastos quando a LM é completamente vertical, o efeito disso sobre o produto vai ser nulo. Aqui, o G é muito próximo de zero. É um número pequeno o suficiente para ser tão próximo de zero que essa fração vai explodir. Mas aqui, o G é de fato zero, ou seja, esse termo é indeterminado. Né? Significa o quê? Que qualquer aumento de gasto do governo, quando a LM é vertical, o impacto disso sobre o produto vai ser zero. Eu só tenho impacto sobre a taxa de juros que vai explodir. Então, o governo aumentar gastos quando a LM é vertical, completamente vertical, gera explosão da taxa de juros e gera o efeito de aumento nulo sobre o produto da economia. Então, nada pode ser mais ineficaz do que aumentar os gastos do governo quando a LM é completamente vertical. E se a LM for só muito inclinada, não for completamente vertical? Mesmo assim, vai ser extremamente ineficaz a política fiscal. Quando é que a política fiscal funciona? Só nesse caso aqui. No gráfico A, onde a LM é quase horizontal, aí sim. O governo deve aumentar os gastos para ter um impacto grande sobre o produto. Né? O impacto sobre a taxa de juros é pequenininho, o impacto sobre o produto é enorme, que é o caso em que G tende a infinito. Quando o G tende a infinito, então aí sim.
Política fiscal deve ser a política praticada. E aí a gente já começa a desconfiar o que acontece no outro caso, né? Que é a eficácia da política monetária. A gente já viu que aqui, quando a curva LM ela é quase horizontal, a política fiscal é extremamente eficiente. Então, o que a gente pode imaginar que vai acontecer com a política monetária? Praticar uma política monetária quando a LM é quase horizontal é aquela questão da armadilha da liquidez, né? A taxa de juros só vai cair um pouquinho de nada e o produto também só vai subir um pouquinho de nada. É ineficiente, portanto. Se a LM for quase horizontal, a gente está se aproximando da armadilha da liquidez, as pessoas querem moeda de qualquer jeito, o que significa que política monetária nessa região é ineficaz. Onde é que política monetária é eficaz? Exatamente quando a LM é muito inclinada. Olha o que está acontecendo aqui. Quando a LM é muito inclinada, uma política monetária expansionista, que significa aumentar a oferta de moeda, vai deslocar a LM para baixo e para a direita, gerando uma queda muito grande da taxa de juros e um aumento avassalador do produto. E é tanto maior esse efeito de aumento do produto quanto mais inclinado for a LM, como por exemplo aqui. No caso extremo do caso clássico ou neoclássico, quando a LM é completamente vertical, o aumento da oferta monetária vai gerar essa queda enorme da taxa de juros e esse aumento avassalador do produto. Então, aqui, quando a curva LM é completamente vertical, é quando a política monetária é a mais eficiente possível. Aqui, nesse caso, no gráfico B, o G está se aproximando de zero, mas não é zero. Aqui no gráfico C, o G é zero, então é o máximo de eficiência da política monetária. Então, a gente já viu. Quando é que política fiscal é eficiente? Quando a LM é quase horizontal. Quando é que política monetária é eficiente? Quando a LM é quase vertical. No caso da declinabilidade da IS, quando é que política fiscal é eficiente? Política fiscal é eficiente quando a IS for quase vertical, né? Ou completamente vertical. Né? E quando é que política monetária é eficiente? Quando a IS for quase horizontal. Então, quando a IS for quase horizontal ou a LM quase vertical, a gente deve praticar a política monetária. Quando a IS for quase vertical ou completamente vertical e a LM quase horizontal, a política praticada deve ser a política fiscal. Então, assim, é importante a gente ter esse pragmatismo, né? Não existe uma política ótima em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. A gente sempre tem que calcular a declividade da IS e da LM para tentar descobrir quanto é G. Será que G está mais próximo de zero ou está tendendo ao infinito? Quanto é D de dado? Será que D está mais próximo de zero ou está tendendo ao infinito? Então, só calculando as magnitudes de G e D é que a gente vai saber que tipo de política a ser praticada é a política ideal. Sem calcular as magnitudes de G e D, a gente está fazendo um jogo meio fundamentalista, né? Fundamentalismo religioso ou fundamentalismo ideológico, né? De dizer, não, só política fiscal deve ser praticada, vamos esquecer tudo, em toda e qualquer circunstância, devem praticar só política fiscal. Não é verdade. Depende das magnitudes de G e D. Ou então alguém diz, não, em toda e qualquer circunstância, a única política que o governo deve praticar é política monetária. Não. Depende. A gente tem que saber quanto é D, é muito próximo de zero ou muito diferente de zero. A gente tem que saber quanto é G. Se é muito próximo de 1, ou muito próximo de zero, ou se tende a infinito. Então, política fiscal monetária tem esse tipo de característica, né? Você tem que calcular as magnitudes dessas variáveis, porque só assim você vai saber as declividades de IS e LM. Se não, não tem como
recomendar uma política eficiente. Então, aqui a gente tem a curva S, vou abrir a equação do consumo, onde o consumo como função de consumo autônomo e de o consumo que depende da renda, abrir a equação do investimento, onde o investimento como função do investimento autônomo, C minúsculo, investimento que depende da taxa de juros, e aqui o G fica exógeno. E aí, em equilíbrio, a gente tem o quê? Essa equação relativamente complicada, né? Onde a gente chama isso aqui de gasto autônomo, e a gente chama isso aqui de multiplicador, né? Multiplicador do gasto autônomo. Pegando a curva LM, a gente chega a esse equilíbrio aqui, onde a gente separa aqui, ó, esse termo que multiplica a política monetária do termo que é responsável pela política fiscal. O que é política fiscal? A gente vai ter política fiscal como tendo esse tipo de efeito, né? Ou seja, eu pratico um aumento dos gastos, sabendo o montante dessas variáveis, eu vou saber a inclinação da curva IS e aí vou tentar descobrir se é eficiente ou não é eficiente. O que é importante aqui? Saber principalmente as magnitudes de D e G, para saber se a política fiscal é eficiente ou ineficiente. Outro tipo de política fiscal é o quê? Aumento ou queda de tributos, né? Esse primeiro tipo de política fiscal é aumento ou queda de gasto do governo. Outra forma de praticar política fiscal é aumento do gasto de tributos, que vai ter esse efeito. Então, eu preciso não apenas saber a magnitude de B e de F, mas os mais importantes aqui é saber declividades propiciadas por D e G. Né? Muito bem. E política monetária? Política monetária, eu também preciso saber a magnitude dessas variáveis. Né? Aqui, perdão, que tem um erro, né? Que é D. Aqui o D a gente corta com isso, mas aí tem os dois termos aqui embaixo, né? Então vai ficar 1 menos B que multiplica D. Então eu tenho aqui o termo ainda aqui em cima, o termo D, certo? Mas eu preciso aqui saber o quê? Eu preciso saber a magnitude de D e a magnitude de G para calcular a eficiência da política monetária também. Então, o que a gente viu aqui na análise gráfica é o que fica patente aqui quando a gente junta as equações IS e LM em equilíbrio, a gente vai descobrir que eu preciso saber principalmente essas magnitudes, B, F, D e G, para saber a declividade da política fiscal, a declividade da política monetária, o que é a inclinação da curva S, né? Eu preciso saber de B e D para calcular a inclinação da curva S, sempre sabendo quando é que a política fiscal é mais eficiente, ou seja, quando o D tende a zero, e se D tende a infinito, ela é ineficiente. E quando é que a política monetária é mais eficiente? Quando G tende a zero. Quando G tende a infinito, ela é relativamente ineficiente. Então, a ideia básica é, sabendo essas declividades, né, da curva S, da curva LM, nós teremos como gerar uma proposta de qual política é a ideal. Em algumas ocasiões, a política fiscal vai ser a ideal, em outras ocasiões, a política monetária vai ser ideal, mas aí você pode dizer, tudo bem, professor, mas aqui para nós, será que sempre a ISLM vão tender a assumir essas declinações extremas, ou seja, ou quase horizontal ou quase vertical? Ou será que, na maioria das vezes, a IS vai ter uma declividade assim, intermediária, e a LM vai ter uma declividade assim, intermediária? Né? Se a LM tiver uma declividade
inclinação intermediária, e a IS também tiver uma inclinação intermediária, aí a gente vai ter bastante cuidado, que a gente vai descobrir que o G nem tende a zero, nem tende a infinito, o D nem tende a zero, nem tende a infinito, então a gente vai ter que fazer um cálculo uma sintonia muito fina para determinar qual a política ideal, e nesse caso, quando G tende a ser uma coisa intermediária entre zero e infinito, quando D de dado tende a ser uma coisa intermediária entre zero e infinito, o que a gente tem? Muito provavelmente o que a gente tem é que combinação de políticas. A gente vai ter que praticar política fiscal e monetária ao mesmo tempo, né? Bem, com isso, não apenas a gente acaba a aula de hoje, mas a gente acaba essa primeira parte do nosso curso, que são políticas macroeconômicas de curtíssimo prazo no modelo ISLM. A gente continua com políticas macroeconômicas de curtíssimo prazo, mas agora a gente vai começar a introduzir outros elementos, a partir da segunda parte do nosso curso, que são elementos onde a gente vai introduzir uma análise mais pormenorizada da demanda agregada, que é isso que a gente vê no modelo SLM, o que a gente vai adicionar uma coisa que vai nos trazer uma outra visão, que é o seguinte: o que acontece se eu pratico bastante política monetária, bastante política fiscal, o efeito disso sobre o nível de preço da economia, né? Então, a gente vai introduzir a oferta agregada. Introduzindo a oferta agregada, a gente vai começar a ver o impacto sobre algumas outras variáveis que estavam fora do modelo SLM, né? Como o nível de preços da economia. Então, introduzindo isso, a gente vai ter também, não só nível de preço, mas como o mercado de trabalho, né? A gente vai ver os efeitos sobre taxa de desemprego e vamos ver efeitos sobre taxa de inflação. Então, na segunda parte do nosso curso, a gente continua em macroeconomia do curto prazo, mas a gente já torna o modelo mais complexo, porque aqui a gente está trabalhando só com demanda agregada. Aí a gente vai introduzir também a oferta agregada e o nosso modelo começa a ficar mais complexo. Ok? Bem, é isso. Foi isso a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Uma ótima segunda-feira para todos vocês, uma ótima semana.